Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Stephanie Cerqueira e a nossa convidada de hoje é a Alessandra Valtral. Ela é professora, tem autismo, faz transcrição dos estudos do pastor Luiz Saião e tem um ministério de evangelização de deficientes. É pós-graduada em exposição da Bíblia. Bem-vinda ao programa Entrevista. Obrigada, Stephanie, um prazer. Como a sua fé cristã tem influenciado a sua perspectiva em relação ao autismo e como você enfrenta os desafios que surgem? A minha fé foi e continua sendo fundamental para eu poder viver, na verdade, porque eu fui diagnosticada aos 32 anos e antes disso as dificuldades eram imensas, né? Eu vim falar aos 13 anos, eu comecei a me comunicar com outras pessoas através do Evangelho, porque a Bíblia é o meu hiperfoco, é aquilo que eu faço, estudo, leio o tempo todo. Então, um pastor Pedro de Almeida, ele conseguiu perceber isso em mim, estabelecer um elo de comunicação comigo, né? E aí foi que eu fui me desenvolvendo através do Evangelho, aprendi a falar através do Evangelho, aprendi a me comunicar, aprendi a me relacionar. E hoje eu vivo assim, na dependência completa de Deus, porque nós autistas temos dificuldades de interação, de relacionamentos sociais. Então eu tenho que viver na dependência de Deus, eu tenho que esperar que Ele me direcione, me diga o que fazer, como fazer. E nas horas de dificuldades em que eu preciso fazer coisas e onde haja ali uma necessidade de ter uma percepção maior da situação, onde eu preciso ter um pouco mais de malícia, onde eu preciso ter a interação, a conversa, o entendimento daquela situação. Eu sou totalmente dependente da direção do Espírito Santo, porque essas capacidades não vieram comigo. Você poderia compartilhar um momento ou experiência específica em que a sua fé foi fundamental para superar um desafio relacionado ao autismo? Acredito que o maior desafio depois da fala foi agora o momento em que eu estou eu estou conseguindo, sim, em nome de Jesus, ser independente pela primeira vez, viver sozinha, sem suporte, sem acompanhamento, seguindo minha vida, fazendo as atividades do cotidiano, sem a ajuda de uma terceira pessoa. Esse tem sido o meu maior desafio. Eu penso que esse aqui é o momento agora que eu estou passando pelo deserto, que todo mundo passa lá quando se converte, né? Mas para mim tem sido agora, e tem sido assim com fé e com o suporte da oração dos irmãos, e acreditando que Deus pode, sim, com certeza, e tem feito, me dando força, coragem, e aquilo que os médicos dizem que é impossível, tem se feito possível na minha vida, porque estou chegando aqui, né? Você poderia contar sobre o seu ministério e o que você faz na sua igreja? Sim, eu comecei, na verdade, dando aula. Acredito que meu dom é o do ensino. E hoje eu faço a transcrição dos sermões e estudos do pastor Saião. Isso foi um presente que Deus me deu, porque eu sou da área de exatas. Mas, de repente, eu comecei a ouvir e escrever, e isso foi ficando uma coisa muito boa também, uma direção fantástica do Espírito Santo de Deus. E tem se tornado livros, né, para ajuda de outras crianças autistas que necessitam de tratamento. E aí, Deus tem direcionado isso também para que a gente busque preparar as igrejas para a evangelização do público deficiente. O autista, no caso seria o autista o meu foco principal, mas também outras deficiências. Porque nós temos hoje nas igrejas batistas, que é a minha denominação, 70% de igrejas que não têm um deficiente no seu hall de membros, né? Então, a gente vê uma falha grande da nossa parte em evangelizar esse público. Então, a busca agora está sendo de preparar essas igrejas, conscientizar os irmãos. Nós precisamos buscar esse público que está no mundo e que tem total capacidade de estar vindo para as igrejas, porque, primeiramente, o Espírito Santo é quem convence, o Evangelho não tem barreiras, né? E não são as deficiências que vão impedir de serem alcançados pela salvação que Deus deixou para todos, né?
Sim, e você pode contar um pouco mais como é essa questão da evangelização com os deficientes? Como é o seu trabalho? O que você faz? Porque todos os povos precisam ser alcançados, né? Então, como que é essa questão sua? Então, o missionário, quando ele vai para uma outra cultura, ele precisa aprender a língua, a cultura, né, do país para onde ele vai evangelizar. A evangelização do deficiente passa por esse processo também. Dependendo da deficiência, vou falar mais especificamente do autismo. É preciso ter um pouquinho de conhecimento do que é o autismo, como se achegar a essa pessoa, né? No caso, se for um adulto, precisa saber um pouco para poder criar um elo de comunicação com essa pessoa, para se aproximar, porque não é fácil, às vezes o autista não está disposto a conversar, ele não dá abertura, então é necessário haver um treinamento, haver uma conscientização da igreja, um preparo dos irmãos, para poder se chegar a esse público. E no caso, quando a gente fala de crianças, né, precisa ter um ambiente acolhedor para a criança, mas muito mais para os pais. Os pais, eles estão extremamente necessitados de nós, das nossas orações, do nosso amor, do nosso carinho. Esse é um público que realmente a igreja precisa trazer, porque os pais estão vivendo um momento de profunda angústia, dor, eles estão desamparados pelo serviço público de saúde e não estão sabendo lidar com essa realidade que eles estão vivendo. Então, a igreja precisa abraçar esse segmento da sociedade com muita urgência mesmo. Como a sua jornada com o autismo e a sua fé mudaram você como pessoa ao longo do tempo? Primeiramente, eu sou uma pessoa assim que hoje, quando alguém me faz alguma coisa, e me fazem muitas coisas, mas porque o preconceito, infelizmente, é muito grande, eu procuro ver além daquilo, além daquela atitude. Existe uma pessoa atrás daquela atitude, existe uma história atrás daquela atitude, então eu não fico, no primeiro momento, com raiva, nem ressentida, eu tenho uma compreensão além daquilo. Existe uma pessoa, existe uma história, existe traumas, existe ressentimentos. Então, eu simplesmente passo por cima e vamos continuando, porque aquele ser humano, ele precisa de Cristo, ele precisa do meu amor, ele precisa de mim, assim como acontece comigo, né? Existe nas minhas atitudes, que às vezes são fora do padrão, por eu ser autista e não entender as coisas muito bem socialmente, existe a Alessandra por trás do autismo, né? E isso acontece também com os outros seres humanos. Então, eu sou muito grata a Deus por ser autista por causa disso, porque hoje eu não sei o que é ter mágoa, ressentimento, nem ficar brava com ninguém, porque eu tenho esse entendimento, vai além da atitude da pessoa na hora, né? E quais são as suas maiores conquistas e momentos de orgulho que você já viveu na sua vida? Ai, são tantos, olha, cada dia é uma conquista, a falar a verdade, né? Cada dia é uma conquista, cada dia é um dia que a gente vence, porque as dificuldades são muito grandes, né? Parece que não, né? Eu converso, falo e interajo, né? E aí todo mundo olha para mim e fala, mas você não parece autista. Aliás, para quem está ouvindo, não diga isso para um autista, que é muito ruim a gente ouvir isso. Mas cada dia é uma luta, porque as partes ruins também existem, são difíceis. Mas o meu maior orgulho são os meus filhos, primeiramente. Meu Deus, eu nunca pensei em ser mãe e já está na idade que eles estão e são uma bênção, crianças maravilhosas. E a segunda parte é que eu tenho muito orgulho de mim, assim, é que eu consegui sair de um casamento abusivo. E quando eu pensava que eu não ia conseguir, né, como eu já disse, viver sozinha. E quando eu olhava para a situação em volta, eu dizia, não vou conseguir. Mas eu pensava também, eu não posso voltar para aquela situação de abuso. E não, Deus me fortaleceu e eu estou aqui. E eu saí daquela situação, eu tenho muito orgulho de mim, sabe? E eu digo isso nesse momento, se tiverem mulheres me ouvindo aí do outro lado, sejam fortes, corajosas. Sejam corajosas. Eu tenho orgulho de não ter titubeado e não voltado atrás para uma situação abusiva.
Muito linda essa história. E obrigada por compartilhar e ser tão vulnerável com a gente e compartilhar o seu coração com a gente. Eu agradeço bastante também. Tenho uma dificuldade muito grande às vezes, de falar com as pessoas um a um. E esse espaço faz com que eu possa falar com muitos, né? Que é o desejo do meu coração, compartilhar do Evangelho de Cristo, compartilhar do meu testemunho e de falar da bondade de Deus, que é fundamental, né? E que me trouxe até aqui, quando tudo dizia que não. Eu estou aqui, né? Uma mulher independente, próxima de me aposentar. Eu quero dizer isso muito para os pais de crianças autistas que estejam me ouvindo. Que é possível, seu filho também vai chegar lá, vai estudar, vai trabalhar, vai ter família, né? E tudo isso é possível. Obrigada, viu? Eu que agradeço muitíssimo. Se você perdeu a nossa conversa, é possível ouvir o programa na íntegra no site rtmbrasil.org.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Stephanie Cerqueira e trabalhos técnicos de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos, Lua Teixeira e Thiago Lisa. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.